A paz de Deus, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês estejam todos bem também. Até rimou, olha que coisa linda. Espero de verdade que vocês estejam bem. Mas eu sei que muitas dúvidas acontecem durante o nosso trajeto. E uma delas é: será que Deus pode mudar o coração do homem? Será que Deus pode colocar sentimento no coração de alguém? Será que Deus pode restaurar o meu casamento? E a resposta é sim, Deus pode. E como? Através das suas orações, através das suas petições, através do seu clamor. Quando a Esther foi pedir a libertação do seu povo, o que ela fez? Ela jejuou. Ela primeiro foi buscar a sabedoria de Deus, a face de Deus em oração. Em como, através de jejum, santificação, ela pediu que o seu povo judeu jejuasse durante 3 dias e 3 noites. Ela disse a seu tio Mardoqueu: vai, diga ao nosso povo para jejuar de 3 dias e 3 noites, e assim eu buscarei a resposta, eu entrarei na presença do rei. Naquela época, entrar na presença do rei sem ser o dia estabelecido era morte. Tinha punição. E o que ela fez? Ela precisava falar com o rei. Ela precisava entrar na presença do rei. Mas não no dia que era determinado para ela. Mas ela disse: eu vou buscar Deus em oração, para que o Senhor entre com providência e amoleça o coração do rei. O que ela fez? Ela buscou através da oração. Ela foi orar, ela foi buscar, com fé. E ela disse: é tudo ou nada, né? Eu vou no tudo ou nada, ou é a morte ou é a vida. Mas eu vou entrar na presença dele para clamar pelo meu povo, para falar do que está acontecendo com o meu povo. Essa história está no livro de Esther. E lá no capítulo 5, a partir do verso 2, está escrito assim: e sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Esther: se bem parecer ao rei, vem o rei e Amã hoje ao banquete que tenho preparado ao rei. Ou seja, ela queria desmascarar Amã. E ela preparou um banquete. Ela foi muito sábia. Depois que ela jejuou 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber, o Senhor tocou no coração dela para que ela fizesse um banquete e assim pudesse desmascarar Amã. Mas somente essa entrada, né? Ela vestiu roupas reais, ela entrou no interior do palácio do rei, de frente ao aposento do rei. Somente isso, se ela não estivesse na guia do Espírito Santo de Deus, se ela não estivesse revestida de muita oração, ela poderia ser morta. Mas, né, o rei já estava com o coração amolecido, o Senhor já tinha ido lá, né, e amolecido o coração desse rei. E ele disse que até metade do reino, se ela pedisse, ele daria a ela. Então, muitas vezes nós oramos e nós não confiamos na nossa oração. A gente acha que está demorando, que Deus não vai fazer. E Deus faz, transforma, né? O Senhor pode sim colocar amor no coração daquele que já não tem mais amor. O Senhor pode sim colocar temor naquele coração que não tem temor algum. Porque o Senhor é o único que pode entrar no coração de alguém. O Senhor é o único. Nós não podemos. Eu posso exigir que alguém me ame? Eu posso exigir que a pessoa fique ao meu lado? Só se eu prender a pessoa, né, acorrentado ali no pé da minha cama. Somente isso. Caso contrário, impossível. Mas Deus, ele pode sim transformar a pessoa. Eu vejo muitas pessoas falando: ai, mas eu escutei que tem um livre-arbítrio, e se a pessoa não quiser, Deus não pode transformar. Gente, me desculpe, mas então quer dizer que aquela mãe que orou muitos anos para o filho, que era viciado, né, orou, estava ali na igreja, e esse filho foi transformado. Eu conheço muitas pessoas assim. A mãe orou e o filho hoje está
temente a Deus, está na presença do Senhor, testemunhando, dizendo que se não fosse a oração da mãe, se não fosse a misericórdia do Senhor, ele não estaria ali. Quer dizer que ele queria que o coração dele fosse transformado? A conduta? Jamais. Não queria. Né? Então quer dizer que isso daí não foi Deus? Ou quer dizer que tantos casamentos restaurados, e eu cito o meu, porque meu esposo não me amava mais. Dizer que, não, ele te amava assim, é que o amor tinha esfriado. Não amava, ele não queria ficar comigo. Uma pessoa que ama, ela não quer se separar. Não existe a pessoa dizer assim, eu amo essa pessoa, mas eu vou me separar dela. Não, a pessoa que ama, ela quer ficar junto, ela quer cuidar, ela quer proteger. O meu esposo não me amava mais. Só que através das minhas orações, o Senhor colocou amor no coração dele. E eu sei que foi o Senhor. Porque pelo homem não teria essa transformação. E nem nós teríamos essa capacidade. Mas o Senhor foi lá e transformou. E não só o meu, tantos outros casamentos que foram restaurados, que hoje a pessoa é transformada, que o Senhor colocou amor no coração, que o Senhor trocou aquele coração de pedra, colocou um coração de carne. Eu sei que na situação que você está, você acha que não tem mais solução. Muitas vezes o tempo já se passou, a pessoa já tem até filhos com outra, né, com a outra, ou a pessoa está morando em outro lugar, está morando em outro país, mas o Senhor pode trazer de volta. Não teve o filho pródigo que foi, se aventurou pelo mundo, né? Ele torrou o dinheiro do pai. O filho pródigo, ele é um exemplo claro, que a pessoa, muitas vezes ela tem que perder tudo. E eu não estou dizendo só na questão financeira, não. Perder até a dignidade. A pessoa perde tudo para poder enxergar, poxa, abandonei a minha família. E eu digo mais, tem muitas pessoas que abandonaram suas famílias, foram embora, se aventuraram e hoje tem arrependimento, porque a pessoa não quer mais de volta. Né? Porque nem todos buscam a restauração. E eu converso com essas pessoas e elas falam, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. É o meu pior arrependimento. Imagine, eu sei que muitas vezes você se frustra por estar buscando pela restauração do casamento. Porque você busca e muitas vezes nos seus olhos carnais você não vê nada. Agora imagine se você fosse a causadora da separação e tivesse ido embora e se arrependido e não pudesse mais voltar. Qual seria a dor maior? De quem errou, cometeu tudo isso e hoje não pode mais consertar o erro? Ou você que está numa luta válida, né? Numa luta válida diante de Deus, que é a busca pela restauração do teu casamento. Então, muitas vezes eu questionei, por que eu tenho que sofrer e ainda eu tenho que buscar? Por que eu, diante de tudo que me aconteceu, diante de tudo que ele fez comigo, eu ainda tenho que buscar restauração? Porque era eu que queria. Ele não queria. Ele dizia abertamente. E não era somente dizer, a conduta dele demonstrava que ele não queria o casamento, que ele não me amava, que ele não queria estar perto de mim. Então nós temos que entender o processo e nós temos que entender que é uma luta espiritual, sim. Se não fosse, a Esther vestiria a roupa dela real e entraria na presença do rei, né? Porque ela também era rainha. Ela poderia, não, eu vou lá e vou falar, mesmo não sendo meu dia. Mas olha a sabedoria, ela sabia que ela corria risco de morte, sim, se ela fosse, e que o povo dela, numa conduta errada dela, estaria em perdição, né? Então, o que ela fez? Não, eu vou, sim, na presença do rei, clamar pelo meu povo, porque a mãe estava tramando contra os judeus, né? Eu vou orar a Deus. Eu vou pedir a oração do Senhor da forma que eu tenha que conduzir essa situação. E eu vou entrar na presença do rei, pelo meu povo. Então faça isso. Pegue o exemplo da Esther. Gente, Esther assim, tem um significado muito importante na minha vida. Que teve uma época que eu estava muito fraca, buscando a restauração, que eu estava como vocês, olhando somente a minha situação. Eu não conseguia olhar o espiritual, porque o real estava visível. O espiritual eu não via, eu não tinha muita maturidade para entender. E nesse momento muito fraca, eu resolvi fazer o jejum de Esther. Na realidade, eu fiz um propósito de ficar sem comer durante 3 dias. Né? Então, não foi um jejum porque eu bebi água. Então, eu fiquei sem comer, tomando líquidos. No primeiro dia,
No primeiro dia, assim, eu fiquei assim, um nervosismo que se alguém olhasse para mim, eu acho que eu queria matar. Sabe? A questão sem açúcar no organismo, né? Você já tem o seu emocional abalado. O primeiro dia foi muito difícil, mas eu me peguei ali em oração. No segundo dia eu já fiquei mais tranquila. Já tava, sabe? Não estava sentindo falta, porque eu queria ser preenchida por tudo que o Espírito Santo de Deus pudesse ali me preencher. Sabedoria, né? Contentamento, paz, transformação, libertação. E no terceiro dia, por incrível que pareça, eu já não sentia mais nada, nem fome. Nem fome. Tanto que quando terminou, né, esse propósito, eu não tive aquela ânsia de comer. Eu fui comendo aos poucos, porque eu não sentia mais a fome. Eu realmente tinha matado ali a minha carne e fortalecido o meu espírito. E eu entendi. Depois desse jejum, parece que o Senhor abriu a minha mente. Eu não estou dizendo para vocês fazerem um propósito tão árduo, não é isso. Mas eu fiz, porque eu queria realmente entender esse processo que eu estava passando. Eu entendi que o Senhor transforma assim, o Senhor muda um coração. O filho pródigo voltou sem nada. E o pai acolheu por quê? Por que o pai acolheu? Porque aquele que estava perdido retornou. E o outro filho falou, mas pai, eu nunca saí do seu lado, né? Eu sempre trabalhei junto do Senhor, né? Mas você não estava perdido. Você sempre foi uma pessoa que esteve ao meu lado, mas nós temos que glorificar Deus e nós temos que comemorar, porque ele estava perdido. É da mesma forma, seu esposo, a sua esposa, eles estão ali perdidos no mundo. Não olhe para o que eles estão fazendo. Feche os olhos para isso. Porque se você olhar, você peca. Sabe por que você peca? Porque dá raiva, somos humanos. Sentimos, temos sentimentos. Não adianta eu colocar um botão ali, desligar, hoje eu não sinto mais nada. Não, eu sinto. Porém, o que eu posso fazer? Eu posso condicionar a minha mente para estar atrelada à mente de Deus e eu não sentir a dor que eu sentia antes. Eu posso fazer isso? Posso sim. Então, Deus muda assim, Deus transforma assim. Eu vejo tantos casamentos restaurados que quando assim o Senhor restaura, eu falo, meu Deus, é só Deus. É só Deus que poderia fazer isso. Porque a pessoa, ela não tinha a mínima vontade de voltar. E depois, num estalar do dedo, assim, num piscar dos olhos, a pessoa volta arrependida. Deve você falar, meu Deus, é só Deus. Né? Nós tivemos agora, recente, o casamento restaurado da nossa colega, da Márcia. Né? Que ela não tinha esperança nenhuma que o marido dela voltasse tão de repente. E no aniversário dela, ela teve como presente o casamento dela restaurado. Ela orou a Deus e o marido dela quis passar lá, né, para deixar a filha, e ele passou e ele quis ficar, né? E ela acabou já comemorando o aniversário dela junto com a volta dele. E foi algo inesperado, mas foi Deus que tocou no coração dele. Porque certamente, quando ele saiu de casa, ele saiu decidido a não voltar. E muitos saem decididos a não voltar. Né? Muitos, a maioria. Ai, não te ama, é só uma fase. Não é uma fase. A pessoa ela não sai de casa para ficar uma fase fora e voltar. Não, ela sai porque ela não quer mais o casamento. Né? Ou você mesmo saiu no momento de um ímpeto, no momento de raiva e depois se arrependeu e não teve como voltar atrás. Então, eu sei que o seu remorso, a sua culpa é maior. Mas Deus pode sim transformar um coração. Assim como o Senhor transformou o coração do rei. Com a petição de Esther, com o clamor de Esther. Então, vamos nos ligar nas coisas espirituais. Se a gente ficar olhando somente para o real, a gente desaba. Porque o tempo vai passando, a dor muitas vezes não se cura e a gente fica olhando somente o que não tem. Eu vejo muitas pessoas querendo que Deus restaure o casamento apenas lendo testemunho, apenas ouvindo um conselho que nunca pratica, mas não faz nada. Primeiro é a sua transformação. Sem a sua transformação, não há restauração. Porque você não aguenta nem o seu marido ou a sua esposa quando voltar. Primeiro é você. É você que está buscando. Saiba disso. Entenda o processo. E creia que o Senhor faz de forma perfeita. Hoje eu tenho, sim, um casamento restaurado, abençoado. E eu sei que o amor que meu esposo sente por mim, ele é fruto das minhas orações. E do que Deus colocou no coração do meu esposo. Então saiba que é possível sim, assim como tantos outros.
Assim como aquele filho que estava perdido e voltou, assim como tantos filhos que estão aí no mundo e voltam para a casa dos pais. Eu vejo tantos moradores em situação de rua que eles saíram por conta do vício. E hoje fala, nossa, é tão difícil voltar, né? Porque eu vou ter que encarar a minha realidade. E ali na rua ele não encara a realidade. A realidade dele, ele dorme, ele se vicia para não viver aquilo. Mas tem uma mãe orando, tem uma irmã, tem um pai, tem um pastor, tem um cooperador. E daí o que acontece? O Senhor transforma ele e volta. Como voltou? Ele não queria voltar. Somente com Deus. Deus tem o poder de fazer isso. Deus tem o poder de transformar. Então peça a transformação sua e do seu cônjuge. Que você vai ver Deus fazer grandes milagres na sua vida. Amém? Era esse recadinho que eu tinha que deixar para vocês. E continue firmes. Ninguém perde por buscar Deus. Ninguém perde por estar no centro da vontade do Senhor. Assim como Esther. O Senhor vai sim. Tá? O Senhor vai apontar o cetro para você. E você vai ver que vai ser um cetro de ouro. Majestoso. Assim como você merece. Deus fará justiça. Amém? Que Deus abençoe a todos e tenham todos uma linda e uma ótima semana.